Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. A nossa convidada hoje tem 87 anos e nasceu em Montes Claros, na região norte do estado de Minas Gerais. Com 60 anos de carreira, é uma das artistas plásticas mais importantes e conceituadas do Brasil. Tem 105 painéis e murais espalhados por inúmeras cidades brasileiras e 7 de seus murais foram tombados em novembro de 2009 pelo Patrimônio Histórico Artístico de Belo Horizonte. E agora lança uma nova exposição com o nome Iara Tupinambá, uma vida na arte, obras de 1957 a 2019, com 106 obras de diversas fases de sua carreira. Estamos recebendo essa artista maravilhosa que temos muito orgulho de ser mineira. Boa noite, Iara. Boa Prazer. noite, Paulinho. Boa noite para todos que nos veem também. Salve aqui esse convite aqui da Band, aqui em nome da direção. Me sinto muito honrada e feliz. E sabendo que eu, mais que ninguém, como todo artista, precisa da mídia para comunicar-se com o público. Eu vou só falar uma frase do Gombrich, que, começando, eu podia falar no fim, mas eu vou falar agora. Ele fala, não existe arte, existem artistas. Esses seres maravilhosos capazes de captar o mundo. Mas eles só existirão se existir um público capaz de amá-los, conservá-los e guardá-los. Aí, é o DNA. Então é isso, olha, eu estou aqui. Bacana, né? É o DNA dela despontando aí. Para que o público goste, me conserve e me ame. É isso aí. Você ama. Você é um patrimônio muito mais do que de Minas Gerais aí do Brasil. Tá Parabéns certo. aí pelo seu trabalho. Vamos desmiuçar um pouquinho aí da sua história a partir de Montes Claros. Ok. Que você já me soprou aqui que antes de Montes Claros tem um pezinho lá na França, é verdade isso? É verdade. Né? É. Bom, eu venho da fusão de duas famílias. Uma muito sofisticada, que morou em Paris 17 anos. Meu avô, Gordilho, era médico e morou a vida inteira em Paris e tudo. Eles moraram em Paris. Eu tenho tinha, porque eles morreram, mas eu tinha 4 tios parisienses. Só meu pai, meu último tio, é que nasceram aqui na Bahia, que eles eram baianos. Tá. E uma avó que pintava muito e que tinha uma carga muito grande de trabalho e trouxe coisas muito bonitas. Eu conservo 2 trabalhos dela. O resto da família não cultivou e sumiu no espaço, né? Tá, isso pelo lado materno. Pelo lado materno, eu tenho o pé no sertão, né? Gente que gosta da terra, gente que muita força, são os tupinambás, que vêm de uma família com trisavó índia Tupinambá e que por isso foi adotado esse sobrenome. Esse Tupinambá meu é com Y, que significa que a família tem mais de 150 anos na história de Montes Claros. Então nasceu e viveu em Montes Claros até que ano? Até 2 anos e pouco. Meu pai... Foi pouco não, tempo. foi muito pouco. Meu pai era engenheiro e acompanhava a estrada. A estrada que foi feita entre Belo Horizonte e Curvelo foi feito por 3 engenheiros. Foi meu pai, Otávio Gordilho, foi meu tio, Altino Flores, e foi Dr. Mendes Júnior. Eles 3 eram colegas e eles é que fizeram esse trecho. Foi aí que ele conheceu minha mãe, meu tio conheceu minha tia Maria e o Dr. Mendes conheceu Dona Maria. Opa, tá. Então, todos 3 casaram com Montes Clarenses. Então, a sua infância todinha, as suas lembranças todinho passam por Belo Horizonte todinho. Não, passa por outras cidades. Eu morei... Ah, não, você passou em várias Não, cidades. várias cidades. Eu morei em Barra do Piraí. A Fantine me passou aqui. Ó. Morei em Barra do Piraí, morei em Itaúna, eu morei em Oliveira, morei em São João del Rei. Então, essas andanças de meu pai, acompanhando a estrada, minha mãe fazia e eu, é claro, ia junto. E você já desenhava ali? Sempre desenhava. O seu diário de bordo já era bordado aí? Já sempre era, desde menina. Meu grande brinquedo era desenhar figura, depois recortava, uma coisa até que eu não sei fazer hoje, mas eu fazia, recortava e virava assim, 5, 6 figurinhas dando na mão uma outra. Puxava uma sanfona. E ali eu fazia roupa, desenhava. E como é que os pais olhavam isso aqui? Eles achavam Eles eram que rígidos, assim, paralelos? Eles Ou achavam que aquilo era era uma brincadeira de menino. Não tinha importância nenhuma, né? Mas eu, quando fui para a escola, já para fazer o primeiro ginasial, no 2º ano, a minha professora de desenho me achou já diferente dos outros. Qual colégio que era? Eu fui estudar, esse já era em Itaúna, que foi o último ponto antes de vir para cá. Então, eu já tive uma aula especial
com os Gonçalves de Itaúna, era a dona Marita Gonçalves. Ela via e então ela me levava toda quinta-feira para a casa dela e ali eu fazia desenho livre. Então, era uma coisa completamente já fora do padrão de Itaúna. Bacana, já era bacana. fora. Bom, quando eu vim para cá, depois do quarta série, eu vim, e aí fomos para o Colégio Sacré-Cœur. Eu estudei no Sacré-Cœur de Marri. E ali, meu pai achou logo uma freira que dava pintura. Então, eu fui estudar pintura. Mas por quê? Que ele já tinha visto porque o seu ele já veio aí? tinha visto tudo. meus desenhos, aquela coisa toda. Por aí. Ele achou que era bom. Era chique, moça, chique, fazer desenho ou pintura doméstica. Europeia. Você lembra daquilo, né? Europeia. Você tinha que fazer prendas domésticas. Fazia parte das prendas domésticas. Você bordava, tocava piano e pintava. Eu não dei conta nunca de tocar piano, mas bordava e pintava. Mas você pintava e bordava também dentro do seu métier, ou como é que era? Um pouco. Médios a médios. Não, mais ou menos. E aí, vida que segue. Meu pai, depois de 2 meses, a freira chamou meu pai e falou assim, olha, essa moça não tem nada mais para ensinar aqui, ela já sabe tudo. O senhor devia levar para um professor, um tal de Guinhar, que fica lá no parque. Tal de Guinhar. Um tal de Guinhar. Então o papai falou, não, vamos. E aí fomos para lá. Papai já era diretor da Rede Ferroviária Federal, que era o cargo mais importante que tinha com relação às ferrovias. E ele era muito sofisticado e tudo. Quando ele chegou e viu o Guiar descendo uma escada cambeta... Tem uma foto faltando, dele. Pois ele quando viu aquilo, papai falou assim, nem filha minha não fica aqui não, de jeito nenhum. Não, isso não é chique, não pode uma filha chique ficar aqui. Então, mas eu embirrei, eu chorava, eu gritava. E assim foi durante mais de uma semana, até que uma tia falou, ô Gordinho, deixa ela aí, ela vai ficar lá 1 mês e tanto, vai ver que aquilo é muito ruim, e ela volta para casa e pronto. Então eu fui para ficar mais ou menos 1 mês e depois... E ficou? E aí fiquei, né? Eu era fascinada por aquilo tudo que estava lá. Tá. E daí você o quê? Continuou aqui, não, mas você teve em não, Nova York... Não, sim, mas isso já foi depois. Bem depois. Então eu fiquei aqui, isso já foi 56. 55, 56. Então, eu comecei a estudar com Guiar. O que a gente fazia? Ia para o parque, desenhava a árvore, e ele ali, sem que a gente falasse a palavra composição, que é a coisa básica para o artista, ele nos dava, ou seja, essa paisagem aqui, essa árvore aqui, ruim, aqui. Ele mandava tirar de um lugar e pôr no outro, onde seria melhor, entende? Então, ele já dava a noção de composição toda para nós. Depois, lá dentro, nós tínhamos modelo vivo também. Me lembro muito das aulas de modelo vivo. Então, essas aulas eu tive até 57. 57, Belo Horizonte só tinha um lugar que tinha exposição, que era o edifício Dantes. Claro. Ali tinha uma sala embaixo. E apareceu aqui Isabel Pedrosa, que era uma gravadora do Rio de Janeiro, com xilogravura. Nós ficamos apaixonados com aquilo. Vamos ter aula e tal. Mas o Guinhar não tomava providência com nada disso. Quem olhava já essas coisas eram os alunos. Isso era o caminho da profissionalização? Talvez, foi aí o pelo menos primeiro degrau? Do conhecimento. Tá. Nem ninguém falava em profissionalização. Tá. Não existia galeria, não existia mercado. Não existia... A gente fazia, Paulinho, por puro prazer, pela alegria do fazer, que é o que eu ainda faço. É pela alegria do fazer. Bom, aí, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Vamos pedir ao Juscelino. Ele era governador. Então, reunimos um grupo de 5 pessoas e vamos ao governador levando um ofício pedindo dinheiro. Primeiro dia, subimos no Palácio da Liberdade, ficamos mofando ali a tarde inteira, ninguém deu confiança, fim do dia, pode ir embora. O cara falou, volta amanhã. Ele achou que a gente ia voltar. No dia seguinte, nós voltamos. Sentamos outra vez, aqui do meio-dia até as 4 horas, 4h30. Eu acho que ele voltou e falou com o Juscelino, tem um grupo aí que não sai daqui, é melhor o senhor resolver isso. Então ele veio, eu não me esqueço disso. Ele falou assim, o que vocês querem? Nós queremos um dinheiro para fazer um curso de xilogravura. Eu lembro que ele falou assim, mas o que é isso? A gente tem uma madeira, cava,
e faz uma imagem, depois passa tinta, passa papel, e aí a gente tira uma porção de cópia para os outros e tal. Ele abaixou, cruzou as pernas, ele estava em pé, ele cruzou assim, pôs o ofício na perna e pôs, pague seu portador. Eu não lembro de falar a importância, era uma razoável importância. Bom, fomos correndo na pagadoria, o chefe da pagadoria falou, eu, de jeito nenhum, isso aqui é meninada, não vou pagar, não. Nós corremos no dia seguinte no palácio outra vez, eles não quiseram pagar e tal. Aí ele deu uma ordem. Nós buscamos o dinheiro, durante 6 meses ela ficou aqui dando aula, compramos material, compramos rolo, compramos tinta, compramos mesa, fizemos tudo, administramos. A gente que administrava aquilo, o Guiata não estava nem aí, ele dava aula, mas você podia. A escola era uma espécie até de casa, porque ali teve uma época que o Ciron Franco não tinha onde dormir, veio aqui, ficou 1 mês e tanto. Os alunos puseram um colchão, ele dormiu lá na escola. Tá. Então, todo sábado e domingo tinha festa, tinha reunião. A escola e daí que foi? Vou andar um pouquinho aqui. E daí você começou a profissionalização, sim. Né? Quando eu acabei isso, a Isabel falou, você deve ir para o Rio de Janeiro procurar o Guild, que é o pai da gravura brasileira. Você tem talento para isso. Então, eu fui para o Rio, procurei o Guild, e ele olhou os trabalhos e falou assim, tá, pode ir fazer a sua matrícula na secretaria. Você tem os papéis, você vai. Eu falei, papel? Que papel? Nunca deu um papel para nenhum de nós. E daí? Eu acho que eu falei com tanta angústia que ele olhou e falou assim, o ateliê de gravura no 3º andar, ninguém sobe aqui porque não tem elevador, então a secretaria não vê ninguém, você pode ficando. Bem, aí você começou o seu lado profissional, você esteve fora também, aí eu já estava dando aula na universidade, precariamente, é lógico que nós todos dávamos aula. Mas não era escola ainda, era um curso, então todo mundo ganhando nada quase, mas todos nós lá. Eu, Álvaro Apocalipse, Jaba Juarez. Uma geração bacana. Foi uma geração bacana. Então, eu fiquei com o Guild quase 1 ano. Eu fiquei 3 meses com ele no Rio, depois eu ia uma vez por mês levando os trabalhos, e aí ele me recebia. Dos maiores artistas que nós tivemos aí de gravura e tudo. Da gravura. Tá. Bom, aí eu já estava dando aula na universidade. Eu já era professora, e aí já fui melhorando ali, etc e tal. Aí eu me candidatei a uma bolsa nos Estados Unidos, na Pratt Institute. Era só mandar o trabalho. Eu mandei, fui aprovada, eles comunicaram, e eu, peguei o avião e fui embora. E ali eu fiquei 1 ano no Pratt. 60 anos de carreira. Que balanço que você faz dessa história? Trabalho, trabalho, trabalho. Cultura, cultura, cultura. Exposições, exposições. Contatos, contatos. Tudo isso. Uma frase sua aqui que a Fantini pegou aqui. Difícil chegar lá, né? E dessa geração aí que a semente aí desabrochou, aí foram poucos, né? Foram poucos. Olha, da geração primeira, que é 44 a 55, que é Maria Helena Andrés, Marcilésio, Petróleo Bax. Foi essa geração que ficou. E Farnese Andrade, mas que foi para o Rio. Mostras aí nacionais, internacionais. Todos. E painéis. Eu queria que você falasse um pouquinho. Mostras internacionais eu tive muitas. Porque naquela época, eu ainda era estudante, o governo promovia exposições de artistas fora, então, através das embaixadas. Então, nós expusemos na França, expusemos na África, e depois eu pessoalmente expus no Chile, fiz exposição individual já, exposição individual no Paraguai, exposição individual na Argentina, exposição individual em Paris, duas grandes exposições individuais em Londres. E aí eu fui fazendo exposição em Nova York, eu fui fazendo uma carreira, né? E vivendo, obviamente, da arte. Vivendo praticamente de arte. Porque... Painéis também aí espalhados aí painéis. Câmaras e tudo. Primeiro painel foi na Casa do Jornalista, que eu fui escolhida, ainda leitura bem gráfica, preto, branco. Depois eu fui, o seu Vicente Araújo me chamou para fazer um painel para o Banco Mercantil. Eu fiz um painel preto, branco e ocre.
Depois, a universidade me chamou, aí foi minha grande obra. 40 metros por 4 sobre a Inconfidência Mineira. Tem vários aí, Assembleia, tem Câmara, tudo. Câmara Municipal, tem Tribunal de Contas, Imposto de Renda. Vai sair uma aqui, tem uma fila. Agora, também muitas homenagens que você recebeu, né? Muitas. Sempre encontramos aí. Tudo quanto é lugar eu tenho medalha. Medalha da Inconfidência, medalha da Assembleia, medalha da Câmara. Todo lugar eu tenho uma medalha, viu? Mas o importante mesmo, viu, Paulinho, o que você faz são as possibilidades de trabalho, de edições, de livros que você tem. Isso é que eu acho, quando eu falo que para ser artista você precisa de talento, trabalho, cultura, edição e exposição. Sim. Tá. Entende? Essas edições são os livros, porque o que fica é o livro. Eu tenho 6 livros já editados, fora todos os livros que eu tenho. Eu tenho 6 livros já sobre minha obra. Bacana. Agora, bacana é essa sua exposição agora em cartaz na Aeroflin, não é isso? Essa minha exposição é linda de morrer e todo mundo está convidado aí. De 50 são obras de... 1957. Eu era aluna do Guinhar. 2019. Né? Quando eu fiz esse painel, era encomenda de um biombo de uma família. Foi meu primeiro trabalho profissional. E eu fiquei surpresa, porque esses anos todos eu não vi esse trabalho. Eu fiquei surpresa porque eu já era boa, viu? Bom, claro. Eu fazia... Isso é um patrimônio, né? Eu já fazia... Olha, eu estava com 20 e poucos anos e eu já estava pintando bem. Eu era aluna do Guinhar. Agora, depois eu tenho toda uma fase preto e branco, porque eu começo mesmo a minha carreira com preto e branco. Tá tudo na exposição? Não. Então, fases, né? Quantas obras são? São 104. São 104 obras. O que eu tenho lá? Eu tenho uma série chamada Ciranda para a Nelly. A Nelly era irmã do Calil Gey. Tá. E foi grande amiga e incentivadora minha. Então, a ela eu devo minha introdução em São Paulo, entende? Foi a Nelly. E, então, a série tem o nome dela. Tem alguma coisa... depois de uma série preta e branca dramática de Alcântara, que eu fiz, que é uma cidade destruída pela floresta amazônica, né? Depois eu começo já a entrar no preto, branco, ocre, sanguínea, que é um avermelhado. Né? Então tem uma série de Marílias, de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. Você começou a usar o carvão, segundo a informação aqui da carvão. A nossa diretora. Porque ele é flexível, ele tem o meio tom da pintura. Você vê que eu estou caminhando para a pintura lentamente. E para a cultura popular, inclusive, né? Sim. E aí eu entro com uma série de catopês de Montes Claros, dançantes de Montes Claros, e depois vem uma fase importantíssima, que eu só tenho 3 coisas ali, mas foi uma fase super importante, que foi 1980, quando eu entro no Vale do Jequitinhonha, a primeira pessoa, assim, de cultura que entra lá. Até então, ninguém falava em Vale do Jequitinhonha. Eles me procuraram, os funcionários, e falaram: Yara, essas coisas aqui que a gente vendo, esses bonecos, você acha que isso tem algum valor? Eu falei: nossa, isso é maravilhoso, eu quero ir. Então, eu fui através era Codevale, e eles me levaram, não fui só eu, mas fomos 6 artistas. Eu levei 5 artistas que eram ligados a mim nesse período, né? Você também tem um trabalho social aí que é muito significante. Tem, Como é que é ele? Olha, tem quase 20 anos, eu já tenho 19 anos que eu tenho o Instituto Yara Tupinambá. O Instituto, eu sempre quis fazer um serviço, uma coisa social, mas eu não sabia mexer com doente, eu não sabia mexer com menino. Então, eu achei que eu sabia ensinar a trabalhar. E por isso nós criamos o Instituto, que ele trabalha com a qualificação, ou seja, ele ensina as pessoas a trabalharem. Eu não sei se você sabe, eu vou falar sobre as mulheres. As mulheres todas de Neves fizeram todo o calçamento de Neves com o bloquete, elas é que fizeram. Foram as mulheres que fizeram. E agora, em Acuruí, todas as mulheres quiseram trabalhar com a cantaria. Eu não sei se você sabe, é martelando a pedra para fazer. Então, muita gente, não foi só bordado nem comida. As mulheres... Bacana, parabéns. Hoje, na construção civil,
Já se sabe que azulejo, tudo isso é colocado por mulher. Elas são muito mais Salve elas, salve elas. Salve Bem, elas. com 87 anos, o que falta alcançar profissionalmente? Eu hoje falei com uma pessoa que estava no meu ateliê. Falei assim, olha, a pessoa que eu mais admirei na gravura foi um japonês chamado Hokusai. Foi o maior gravador do Japão do século XVIII. E ele, com 82 anos, morrendo, falou assim, que pena, agora que eu ia começar a ficar bom, agora que eu ia começar a melhorar. E eu estou mais ou menos feito ele, sabe? Tá dando... Eu quero aprender mais, eu quero fazer melhor, eu quero, sabe, experimentar coisas novas. Além de dar aula de História da Arte, História né? da Arte. Ok, eu vou chamar o intervalo comercial, a gente continua Tá com esse bom. case de sucesso, Tá você bom. é patrimônio aí da humanidade. Aí. Obrigado, viu, Parabéns. Já a gente volta aí. Bem, a gente volta com o DNA e hoje com Yara Tupinambá, que fez, acontece e continua fazendo arte, pintando o set, aí, cravando o seu nome aí. E falando muito, né? Dá muito Segundo orgulho de você. todos nós, mineiros. Parabéns pela Sintetizar. sua trajetória. Vamos No primeiro sintetizar. bloco a gente dissertou sobre toda a trajetória dela e agora vamos fazer um ping-pong aqui, certo. mais vapt-vup. Tá. Família aqui, não pulamos o primeiro Olha, bloco, você tem uma filha, pequena, né? família é muito pequena, porque... Apesar de situando, a família sua veio Minha de... família, praticamente, eu só tenho aqui em Belo Horizonte uma prima. Tá. E eu tenho em Montes Claros 6 primos. Em Montes Claros também 6 primos. E em Salvador eu tenho 6 primos também. É só isso que eu tenho, não tem mais ninguém. E a minha filha, né? Como é que ela chama? Ismar. Ismar, É. né? Que você tem uma atenção, Especial. acompanha a sua história, tudo. Toda a vida. Muito bacana, Toda bacana. a vida. Agora, vem cá, e você, quando não está pintando o set, o que você está fazendo? Eu mexo com plantas. Eu gosto muito de jardim. Minha casa tem um belo jardim. E eu tiro folha velha, eu corto, eu faço, eu aconteço, eu faço mudas. Aí quando você faz quando você faz o jardim, você pinta a unha, né? Não, Você minha unha... Conta para o telespectador o que você contou minha aqui. unha é Que sempre história com que é? aspecto de suja, né? Por quê? Mas não é suja, é tinta que deposita aqui. Eu esfrego, eu passo bucho de metal, faço tudo, mas não sai de jeito nenhum. Então tem uma tinta agora, viu? Um azul, nossa senhora, ele enterra aqui na gente, fica sempre parecendo que eu não lavei a mão, mas eu lavei sim. E, vem viu? cá, e você cozinha em casa? Não, recebe eu gente? sou muito fraca na Não cozinha. sabe, não se dá bem, não? Não sai. não Toma sei uma cozinhar. pinguinha com uma boa mineira? Não, eu Nada? gosto de um bom vinho, só. Um bom vinho, toma Só, um vinho. Só um vinho. Tá, recebe em casa? Gosta de receber? Gosto, meus amigos. Você é muito recebem. social também, Sou né? muito social. Gosta e de- gosto de receber. Os alunos vão muito, os amigos vão muito, mas sempre assim, olha, eu faço cafezinho e compro alguma coisa na padaria e vocês tragam o pão de queijo e outras coisas, porque eu não dou conta de fazer isso. Tá. E aí, as qualidades da Yara no espelho? Olha, eu acho que, antes de tudo, eu sou de uma persistência total. Tudo, quando eu falo que vou fazer, eu vou, mas eu me entrego de corpo e alma naquilo. Tem defeito? Defeitos? É. Tenho. Tem? Eu acho que, assim, às vezes eu sou meio brava. sabe? Brava Eu com sou aluno ou com É, quem? brava com todo mundo, Todo viu? mundo? Tudo. É. Escuta, qual viagem que te marcou mais aí? Foi quando eu estive na Tailândia. Dessas todas as viagens que eu fiz, Por quê? Te inspirou? o lugar que eu mais achei maravilhoso foi a Tailândia. Tanto pela arquitetura, pela aquela coisa toda de palácio real deles, que é uma coisa deslumbrante, porque não é um palácio, são várias, você conhece, são várias pedaços. Te tocou Depois eu entrei também pelo interior, né? Te tocou. E ali fiquei deslumbrada com a quantidade de orquídeas que tem aquele lugar, Espetáculo. né? Mas e Belo Horizonte, você é apaixonado ou não? Não, Belo Horizonte Belo é uma Horizonte. cidade que eu gosto muito, porque eu estou aqui desde mocinha, é aqui que eu fiz a minha casa, não é? E onde eu tenho meus amigos. Tá. Então, muita gente fala, você devia ter ido para São Paulo e tudo. Mas eu acho, para mim, seria a área do São Paulo. Agora, você Não. deve ter sofrido, você como mulher, precursora dentro da... Sofreu muito preconceito, assim? Ô, Paulinho, você sabe que eu estava tão concentrada no que fazia que eu não prestei atenção nos lados. Mas eu sei
que para uma mulher era muito difícil. difícil. A começar pela minha família, que meu pai achava que aquilo era uma loucura, que eu não devia, de jeito nenhum, mexer com aquilo. Né? Depois, a própria situação, quando você começou a fazer pintura e gravura, como é que é? Você faz isso, gasta dinheiro e não vende? Quando você chega no momento, você tem que pensar em vendas, né? Em vendas. Eu não sei se você lembra, a primeira galeria aqui chamava Grupiara e era da Izar Bias Fortes. Opa, nossa conterrânea Barbacena. Era de lá. Então, foi a primeira Filha galeria do nosso que vendeu. Bias Fortes, governador. Foi a primeira galeria que começou a vender coisa de mineiro e ela vendeu, então, as primeiras coisas minhas ali. Que conselho você daria, sobretudo para as mulheres que se enveredam pelo caminho da arte? Olha, antes de tudo, trabalho. Eu hoje trabalho a média de 8 horas por dia, a todo santo dia, e em pé, porque eu não sei pintar sentada, eu pinto em pé. Pinta por prazer ou por Por total prazer e alegria. Está rica? Mais ou menos. É moderna. Não, eu tenho uma boa casa, eu tenho 2 imóveis e eu tenho uma poupança que me fará amanhã, se eu precisar, eu tenho. Né? Tá. Então, não é rica, mas estável. Eu sou E bastante espiritualmente é rica? Espiritualmente, eu creio que sim. Mas eu ainda quero ser mais. Mais ainda. Porque eu quero ler mais, eu quero estudar mais, entende? Eu ainda acho que falta muita coisa ainda para eu chegar. Eu hoje dou aula de História da Arte. E isso me obriga, de certa forma, eu não quis dar pintura. Isso me obriga, de certa forma, a estudar permanentemente. Tá. Né? Hoje, por exemplo, eu estou dando uma aula sobre o barroco mineiro. Opa, bacana. Aqui o segredo dessa vitalidade aí? É trabalho, trabalhar. E, é claro, deve ser meu lado tupinambá, viu? Entendi. Porque Tá. é um povo muito forte. O tupinambá, quando no jazigo, a gente tem que pensar nisso. Você deixaria você pediria para alguém imprimir o que lá no seu jazigo? Trabalhei muito. Trabalhou muito. Trabalhei E para muito. terminar, quem é Yara aqui nesse minuto final? Aqui? Yara é uma pessoa, como eu disse, ainda buscando um público para ser conhecida, amada e recolhida. Não é? E eu trabalho muito com crianças, às vezes, os meninos vão muito lá em casa, para escola e tudo. Por que eu trabalho com crianças assim, deixo ir lá na minha casa e falo e vou na escola? Porque eles serão os futuros guardadores da minha obra. Seja comprando, seja nas instituições, um vai ser diretor de museu, o outro vai ser curador, o outro vai ser isso, você aquilo. Você é uma eterna... eu estou cultivando meu público do amanhã. Não sou boba, não. Mas é eterna criança. Obrigado a você pela sua lição de vida viu, aqui. Paulinho? Parabéns. Obrigada, viu, Tudo de querido? bom aí. Eu Obrigado, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui falando com as pessoas que nos veem, que nos ouvem, né? E assim convocando todos para irem à Galeria Rolflim, Rua Curitiba, 1862, pertinho da Avenida Alves Cabral. Muito bem, parabéns. Obrigado, querida. Obrigadão. Obrigado pela chance, viu?